Graças a paz, galera. Bom dia. Vou ser bem breve e objetivo. O versículo que eu recebi tá lá em João. 1 João 4:9, e a palavra de Deus diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Quando a gente vem aqui para João mesmo, no penúltimo capítulo 20 de João, no versículo 30 e o 31, está escrito assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Quando a gente volta para João também, lá em 1 João, no capítulo 5, deixa eu ver se viu? 5, versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, a palavra de Deus ela diz assim, olha só: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora vamos voltar para 1 João 4:9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Se a gente conectar esse mesmo versículo aqui de 1 João 4:9 com João 3:16, você vai ver que tem tudo a ver. Porque o início do versículo aqui fala assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Foi assim como Deus mostrou o seu amor por nós. E aí a gente vem para João 3:16, que a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E o 17, finalizando o 16, termina assim: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então, o versículo diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Deus nos mostrou o quanto nos ama, entregando o seu único Filho, Jesus. A palavra de Deus fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá.
A palavra diz que foi assim que Deus mostrou o quanto nos ama, dando Jesus, entregando Jesus, o seu único filho, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender, conhecer esse amor. Precisamos ter a compreensão do quanto Deus nos amou, porque não basta apenas eu aprender sobre a matemática se eu não vou usar os números, se eu não vou me exercitar nos cálculos para se aperfeiçoar, para poder ter um entendimento melhor e maior. É como tem uma palavra que está lá escrita em Provérbios, eu não estou lembrado agora onde, mas que diz assim: se você para de aprender, você esquece o que já sabe. Então, o amor de Deus é o que nunca e jamais nós podemos parar de aprender. Nós podemos parar de buscar tê-lo mais e mais ainda, porque a palavra já diz que ele foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Mas a cada dia nós precisamos mais e mais desse amor. Lá em Efésios, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 23, a palavra de Deus diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Primeiro de tudo, o que nós precisamos aprender é com esse amor dele. A palavra de Deus diz que ele nos amou, não é isso? Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Então, em primeiro lugar, precisamos compreender o quanto Deus nos ama. Porque cada vez mais que nós tivermos uma compreensão do amor que Deus tem por nós, mais ainda vamos ter a revelação de quem é Deus, porque a própria palavra diz que Ele é o amor. Então, quanto mais nós termos a compreensão de que Ele nos ama, cada vez mais a gente conhecendo o amor que Deus tem por nós, o amor infinito, o amor eterno, que jamais muda, a gente vai conhecendo mais a Deus. E cada vez mais a gente vai tendo segurança, confiança, a gente vai tendo uma firmeza e maturidade no amor que Deus tem por nós. Cada vez mais que a gente vai compreendendo a firmeza que Jesus nos dá, a gente vai entendendo o quanto Ele é interessado e é preocupado pelo nosso bem-estar, como está lá escrito em Filipenses 2, do 19 ao 21. Então, antes de qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa viver esse amor de Deus, porque tudo começou com o amor. A própria palavra de Deus diz que tudo que fizermos devemos fazer com amor, que acima de tudo devemos ter o amor, pois ele une perfeitamente todas as coisas. 1 Coríntios 16, 13 e Colossenses 3:13. Então, busque conhecer esse mesmo amor que a palavra de Deus diz aqui. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Deus, Ele mostrou o amor dele por nós, por nos amar realmente, por nos querer, porque foi Ele quem nos criou. Qual é o Criador que não iria valorizar a sua criação? Por exemplo, uma marca, ou sei lá, um carro, uma moto. Aquele
cara que criou aquele objeto, ele, lógico que vai querer com que a sua criação ela seja reconhecida, né? Ela seja valorizada, muito bem representada, né? Quanto mais Deus, a gente fala de pequenas coisas, né? De uma pessoa tirar uma bela foto e colocar o nome dela embaixo, fazer um desenho, e aí a pessoa diz, foi fulano que fez isso, que criou e tal. Mas imagina Deus que nos fez, Ele mesmo disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então imagina só, Ele ter planejado nos criar e nos criou a sua imagem e semelhança. E como seria esse amor dele? O quão grande seria, e vai ser o amor dele por nós, o desejo dele. A palavra fala em Gênesis 17:1. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Por essa palavra, a gente já dá para conhecer o coração de Deus. A gente já dá para entender o quanto Deus nos deseja, o quanto Ele nos quer perto dEle, junto dEle, vivendo com Ele, vivendo para Ele. E a vida com Deus, a vida para Deus, não é uma religião. Não se baseia em cerimônias, em rituais. Não significa ir todo domingo a um culto, ou ler a Bíblia todos os dias, fazer orações. Porque cada vez que uma pessoa tem um olhar para a vida cristã como se tivesse que fazer essas coisas, então ela ainda não entendeu que ela é uma cidadã do céu, filho ou filha de Deus, que foi resgatado, que já foi salvo, que já foi liberto, e que realmente ela é isso mesmo, um cristão, uma filha de Deus, que não é mais desse mundo, que realmente, na essência, é aquilo que ela é agora. Desde Deus, quando Deus criou ela, e agora ela está voltando à sua origem novamente. Começando com o início de tudo, né? A reconciliação, para depois voltar de novo a estar aonde sempre deveria estar. Então, o amor que Deus tem por nós é muito maior. A própria palavra de Deus diz que o amor de Deus é muito melhor. É melhor do que a própria vida. Então, foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E essa vida que nós pudéssemos ter por meio de Jesus é exatamente a vida em comunhão com Deus. É exatamente a vida livre do pecado, a vida liberta do pecado, a vida resgatada das trevas, a vida lavada, a vida transformada e uma vida santa, uma vida na luz, uma vida pelo caminho novo e vivo, o caminho estreito, a vida de carregar a cruz, de negar a si mesmo e de acompanhar Jesus. A vida nova é a nova vida, essa vida aqui que a palavra de Deus diz. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E ter vida por meio de Jesus não significa crer e o receber apenas, mas entender, conhecer Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos pecados, pelos nossos pecados, ter sido moído e massacrado, ele ter sofrido o castigo que nos traz a paz. Como diz lá em Isaías, pelas suas pisaduras
nós fomos sarados. Essa nova vida, ter essa nova vida em Cristo, é exatamente entender o que Cristo fez para nos dar essa nova vida. De onde Ele nos tirou. De que tipo de vida Jesus Cristo nos resgatou. A palavra fala aqui em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro 1, a partir do versículo 18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. E aí quando a gente vem para o capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz aqui: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida santa. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. 1 Pedro 2, 24 e 25. Então, essa vida, foi para termos essa vida por meio de Jesus, que Ele veio. Porque a palavra diz aqui, o próprio Cristo levou os nossos pecados sobre a cruz, no seu corpo. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida santa. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então, a vida por meio de Cristo é exatamente essa: morrer para o pecado e viver em santidade. A vida em união com Jesus é de pureza, assim como lá em 1 João 3 fala que ele é puro e que todos aqueles que têm a esperança de vê-lo como ele realmente é quando ele vier, purificam-se a si mesma, assim como ele é puro. Então, a palavra é: Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo para que tivéssemos vida por meio dele. Deus nos ama e nos chama para termos vida por meio de Cristo na nossa intimidade e comunhão, na nossa dedicação, na nossa entrega, na nossa renúncia diária. E Deus nos amará e nos chamará para continuar vivendo, conhecendo e vendo esta boa obra que Ele começou nas nossas vidas e que vai terminar no dia de Cristo Jesus. Então, faça como lá em Romanos 12, 2 está escrito: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus faça uma mudança completa na sua mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja uma pessoa feliz, não seguindo o conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, nem se assentando na roda dos escarnecedores, mas antes tenha seu prazer na lei de Deus. Que a cada dia que Deus te der, você entenda, você perceba, você conheça que é uma oportunidade, porque a palavra fala em 2 Pedro, no capítulo 3,
Versículo 15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Então, viva a cada dia nesse amor, como diz aqui a palavra. E é isso. Que Deus continue levando seu coração cada vez mais para perto dele e você esteja percebendo o quão grande ele é. E para finalizar, Lucas capítulo 1, versículo do 73 ao 75. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Em todos os dias da nossa vida. Eu só vou repetir esse finalzinho aqui. E que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Em Filipenses 2,13, a palavra de Deus diz: pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, como disse lá em Lucas capítulo 1, versículo 75, todos os dias, Deus quer que façamos coisas para Ele, quer que vivamos para Ele. E como disse aqui em Filipenses 2,13, Ele está sempre agindo em nós, para que façamos a vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. E hoje, mais uma vez, Deus está nos dando a oportunidade, a chance de conhecer mais ainda esse amor que tem por nós, esse desejo e querer de que a gente esteja com Ele, porque Ele nos amou primeiro e deu o passo na nossa direção. A palavra diz que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso significa dizer que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos ir até Deus, fazer as pazes com Deus. Mas Deus fez as pazes conosco, através de Jesus, nos dando apenas uma coisa para que a gente faça. Nos dizendo que a gente deveria fazer uma coisa apenas, crer. Como está lá em João, no capítulo 6. Eu vou até ler para tirar as dúvidas. Em João, no capítulo 6, a palavra de Deus, ela diz assim, a partir do versículo 20, a partir do versículo 28. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Jesus respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Esta é a vontade de Deus na vida de graça, pela graça que Ele nos deu. E que você não desperdice em nenhum instante esta graça, que você não faça pouco caso, mas que em cada instante você veja Ele agindo, veja Ele se movendo, veja Ele perto, como está lá em Atos, capítulo 17, versículo 27. Embora não esteja longe de cada um de nós. A palavra diz que Deus, Ele fez para que a gente o buscasse. Olha só, Atos 17, 26. De um só homem Ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, antes de
De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. O versículo 27 finaliza assim: Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Quando a gente vem para Jeremias, no capítulo 29, a gente vê escrito aqui no versículo 12 não, a partir do 11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então, é isso, que a sua busca, que nossa busca seja de todo o coração. Não seja como aqueles que louvam com os lábios e adoram com a boca, mas o coração está distante. Não, mas seja como está lá em Salmos 51:6. Com sinceridade no íntimo, pedindo, pois, para que Ele encha o nosso coração com a sabedoria dEle. Porque é a sinceridade no íntimo que Ele ama, como diz a palavra em Salmos 51:6. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me chamar, pois vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Então é isso. Que você seja para Deus quem você é nele, e que também nunca esqueça que para ter uma vida para Deus é necessário ter uma vida com Deus, pois não há como ter uma vida para Ele sem ter primeiro com Ele. Lembre-se sempre que você só pode levar os outros até onde você chegou, e que se você quer viver uma vida de comunhão com Deus na intimidade, é necessário que haja renúncia, haja negação da nossa parte, da sua parte. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, no capítulo 12, depois que finaliza falando dos heróis da fé, o versículo 12, ele começa dizendo assim: Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Então, deixe de lado tudo o que te atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em você. Tenha sempre essa visão de que há coisas que nos atrapalham e o pecado que se agarra firmemente em nós. Então, é exatamente pegar essas coisas e dizer não. É pegar essas coisas e negá-las. É como diz aqui a palavra em Salmos, capítulo 19, a partir do versículo 12. Quem pode ver os seus próprios erros? Me purifica, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Me livra também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Olha só, quem pode ver os seus próprios erros? Então, que cada vez que o Espírito Santo te
constranger, te entristecer, ele te falar, obedeça-o. É como diz aqui a palavra em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 28. Não, é o 27. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Então, obedeça aos ensinamentos do Espírito e continue unido com Cristo. E lembre-se que quem está unido com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então faça como diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24. Vistam-se, o 23 e o 24. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. E aí, dando um pulo lá para o versículo 30, a partir do 30 diz assim: E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E para finalizar, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Salmos 51. A palavra de Deus diz aqui: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmos 51, 16 e 17. E é isso, que Deus abençoe sua vida e que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre vigilante, sempre sóbrio, sempre orando e se preparando para aquele dia que Jesus vai voltar para salvar a sua igreja. Que Deus abençoe você e seja luz do mundo, seja a luz desse mundo brilhando, entregando a mensagem de vida, seja o sal dessa terra, seja filho, seja filha de Deus. Viva intencionalmente, intensamente para Cristo, com Ele, e deixe Deus te usar, onde Ele te colocar, para que a cada dia você veja que o crescimento vem dEle, que a maturidade vem dEle, e que a cada dia você vai saindo de menino para jovem até se tornar pai, que você vai deixando de beber leite para começar a comer a comida sólida.